Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a segunda hora do nosso Revista Justiça desta segunda-feira, dia 7 de maio de 2018. Agora, 9 horas em ponto em Brasília. Agora no Revista Justiça, Palavra da Semana, com o professor e mestre em língua portuguesa, Elias Santana. E toda segunda-feira, 9 da manhã, o professor e mestre da língua portuguesa, Elias Santana, aborda as expressões utilizadas pelo mundo jurídico. Vamos analisar o que mais chamou a atenção nos julgamentos e decisões, além de tirar dúvidas dos nossos ouvintes. A ideia é conhecer a fundo sobre a palavra da vez, os significados e aplicações variadas. Bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, professor Elias Santana. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Como estamos? Estamos bem, professor Elias Santana. E a palavra de hoje, então, é pertine. Vamos ouvir o uso dessa palavra pertine durante um pronunciamento do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, durante o julgamento da restrição de prerrogativa de foro a parlamentares federais na última quinta-feira. Eu vou fazer um adendo ao meu voto e uma retificação da conclusão do meu voto, no sentido de já trazer alguns balizamentos em relação a outros cargos e funções no que pertine à aplicação ou não do foro por prerrogativa de função. Professor Elias Santana, com o senhor. Sérgio, a palavra da semana, ela renderia até uma dissertação de mestrado, com certeza, devido à interface que ela tem com várias áreas da linguística. Porque o que acontece? Quando o ministro fala no que pertine à aplicação ou não do foro por prerrogativa de função, claro que nós entendemos que se trata de uma locução prepositiva. E qualquer brasileiro conseguiria associar essa expressão no que pertine a outras, como no que se refere, no que diz respeito, no que se relaciona. São todas locuções prepositivas da língua portuguesa. Ou seja, quando eu falo no que pertine à aplicação ou não do foro, no que se refere à aplicação ou não do foro, no que diz respeito à aplicação ou não do foro. Isso aí é completamente inteligível. Mas daí surge um fato curioso. Qual que é o fato curioso? Nessas locuções prepositivas que citei anteriormente, que são do nosso uso corrente, comum, nessas outras locuções prepositivas, nós encontramos vocábulos que, quando não verbais, eles são deverbais, ou seja, derivados de verbo. Por exemplo, quando eu digo no que se refere, relaciona-se ao verbo referir. Quando eu falo no que diz respeito, respeito é um substantivo derivado do verbo respeitar. Quando eu falo no que se relaciona, está relacionado ao verbo relacionar. Ou seja, todos estão ligados a verbos. E aí, Sérgio, em uma pesquisa que fiz, eu notei a quantidade de pessoas que têm dúvida acerca da palavra pertine nesse estilo de locução e, sobretudo, questionam sobre a existência do verbo pertinir. E as pessoas perguntam mesmo. Se fizer uma pesquisa pelo Google, você vai encontrar muitas pessoas falando: o verbo pertinir existe, porque automaticamente o cérebro faz associações. A língua, qualquer língua do mundo, ela tem uma ligação com a sua composição cerebral que é muito forte. A capacidade de raciocinar que o indivíduo tem sobre a própria língua é muitas vezes superior à própria capacidade que o indivíduo acredita ter. Então o cérebro raciocina e fala: poxa, existe o verbo pertinir? Quando você faz uma pesquisa em veículos cultos, em dicionários renomados, é possível encontrar o substantivo pertinência, que é aquilo que tem a condição de pertinente. E pertinente, claro, que é um adjetivo. O adjetivo pertinente, que quer dizer algo relativo, relacionado, concernente, pertencente. Por exemplo, numa frase como: temos duas qualidades, uma pertinente aos sentimentos, outra relativa à cognição. Ou seja, temos duas qualidades, uma relativa aos sentimentos e outra relativa à cognição. Ou seja, eu posso usar o vocábulo pertinência nesse sentido, assim como eu posso usar o vocábulo pertinência para indicar algo que é significante, importante, relevante, válido. Ou seja, percebemos que o substantivo pertinência, o adjetivo pertinente, ele tem ligação com esse sentido de algo relativo, semelhante ao que aparece no que se refere, no que se relaciona, no que diz respeito. Se nós fizermos um recorte diacrônico
para a palavra pertine, quando eu falo em um recorte diacrônico, significa olhar a história da língua, ou seja, olhar a evolução da língua do latim até os dias de hoje. Em um recorte diacrônico, percebemos, claro, uma aproximação latina entre pertinente e pertencer. Só que volto a dizer duas informações. Uma delas, de cunho linguístico. Pai da linguística moderna, Saussure, diz que a sincronia não justifica a diacronia e vice-versa. E, além disso, o objetivo do Palavra da Semana, o objetivo do nosso programa sempre vai ser dar um enfoque sincrônico, ou seja, todas as explicações que nós queremos aplicar aqui no programa não estão ligadas à história da língua, mas estão ligadas ao fato de como a língua é hoje, ou seja, nós precisamos entender a língua como ela funciona hoje. Ou então, nós precisaríamos obrigatoriamente dominar o latim para entender o português de hoje. Então, vamos falar sobre o vocábulo pertine do ponto de vista sincrônico, como acontece hoje. Pertine é um vocábulo que pertence atualmente ao universo jurídico. Ou, como diz um amigo meu, grande amigo, professor e juiz Aragonês Fernandes, o juridiquês, que um dia pode ou não fazer parte do universo culto. Aí alguns dos nossos ouvintes podem se perguntar, professor, mas quer dizer então que a palavra pertine, ao ser usada no vocabulário jurídico, ela não pertence ao vocabulário culto? É aí que há a grande distinção. O vocabulário jurídico, sobretudo neste caso em que se trata de uma locução prepositiva, o vocabulário jurídico ele é um vocabulário técnico. É como se fossem outras formas de falar técnicas. E o juridiquês, o vocabulário jurídico, está na seara dos vocabulários técnicos. Então, ela é uma palavra, o pertine, que não está dentro da nossa visão culta. E, para saber, não existe também o verbo pertinir. Esse verbo ele não existe na nossa língua culta, ok? Então, o que acontece? Digamos que um candidato, vou trazer agora para o meu universo, Sérgio, para ficar até mais palpável. Digamos que um candidato vai fazer uma prova de redação discursiva em um determinado concurso público para um cargo de técnico, um cargo de analista, e é exigido, segundo o edital, o uso da língua escrita culta. Digamos que o candidato escreva no que pertine. Ele pode ser apenado? Claro que pode ser apenado, porque pertence a um vocabulário técnico. Isso não está registrado nos nossos dicionários. E, inclusive, Sérgio, por curiosidade, se você procurar em vários dicionários jurídicos, você não vai encontrar a definição de pertine. Por quê? Porque os dicionários jurídicos, eles estão voltados a explicar termos de ampla significação, como substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Não é o caso de no que pertine, por ser uma locução prepositiva de uso corrente no direito. Não é só o ministro Dias Toffoli que usa, muitas pessoas no âmbito jurídico utilizam, faz parte do vocabulário técnico. É a forma de dizer do direito, e que não é certa, não é errada. É só uma questão de contexto. Então, se numa redação discursiva para nível médio ou nível superior, analista, o candidato escrever esse pertine, ele pode ser apenado? Ele pode ser apenado, sim. Agora, caso, por exemplo, ele redija o mesmo em uma prova para a magistratura, ele pode não ser apenado, porque já está agora em um nível completamente fechado do direito. Então, podem ser cabíveis nomenclaturas técnicas do direito. E o interessante disso tudo, Sérgio, e a discussão maior em torno disso tudo, é perceber o seguinte, que frequentemente novos vocábulos são criados, sobretudo substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Isso na linguagem informal, na linguagem culta, na linguagem técnica. Isso ocorre em todas as línguas do mundo e em todos os níveis da língua. O que eu quis provar com o programa de hoje é que essas palavras são inteligíveis, a depender do contexto, e que nós precisamos nos adequar a esses contextos. Precisamos observar. Estou em um ambiente jurídico, se estou em um ambiente jurídico, a palavra pertine cai muito bem. A locução no que pertine, ela vem a calhar, uma vez que faz parte desse universo jurídico. Em outro universo, essa palavra não é tão adequada mais, eu preciso fazer uma nova adequação. Esse é o grande segredo do uso de qualquer língua. O falante ele precisa se perceber como um poliglota no próprio idioma. Então, num contexto técnico, ele usa uma linguagem, num contexto culto, ele usa outra linguagem, no contexto informal, ele usa outra linguagem. Isso, inclusive,
essa defesa toda que eu estou fazendo vai ao encontro do que defendemos, linguistas e diversos professores, acerca do preconceito linguístico. O ministro Dias Toffoli, quando usa uma locução no que pertine, no ambiente correto, ele mostra que ele entende o momento de usar uma expressão como essa, a hora de usar uma expressão como essa, ou seja, isso revela entendimento da língua. E as pessoas precisam ter essa concepção, porque o preconceito linguístico, você cercear as pessoas pela forma como elas falam ou pelo sotaque que é usado por essas pessoas, é uma das formas de preconceito mais sérias que nós temos no nosso país. Esse é o professor Elias Santana falando a palavra da semana, pertine, da nossa complicada língua portuguesa. Professor Elias Santana, até segunda que vem. Grande abraço. Um abraço, Sérgio. 9 horas e 10 minutos em